Hoje, programa Mais Saúde, respondendo e-mails e dúvidas e sugestões. Então, você sabe que você pode mandar o seu e-mail aqui para tv.saopaulo@cançãonova.com. Tá aí na telinha, bonitinho. Manda pra gente a sua dúvida, qual programa que você mais gostou. E também, porque às vezes, como aconteceu aqui, né? Nós tivemos a pandemia e no final acabamos reprisando alguns programas. Então, nesse caso, qual que você gostaria que nós reprisássemos, né? É bem interessante você nos dizer. E temos participação aqui de duas telespectadoras e olha, uma participação bem interessante, tá? A primeira é a Neide Maria, lá de Salvador, na Bahia. Inclusive, obrigada, Neide, porque eu adoro quando vocês colocam da onde vocês estão nos escrevendo. Então, bom dia, doutora. Tenho visto o programa de frango orgânico. O que a senhora nos diz? Existe? Aqui na Bahia tem frango caipira, será o mesmo? Gosto muito do seu programa, tenho seus 3 livros e me ajuda muito, obrigada. Então olha, agora temos mais um. Série Mais Saúde, e esse tá uma gracinha com umas informações bem bacanas, tá, Neide? E todos vocês, tá? Bom, seguinte. Quando nós falamos de um frango orgânico que você vai comprar no supermercado, ele tem todo um controle, tá? Ele é orgânico porque a alimentação dele também é orgânica. Ele é livre principalmente de quê? De antibióticos, porque o grande problema, e uma vez eu lembro que eu chamei o pessoal da Corim, que é aquela empresa bem grande aqui do Brasil que trabalha há muitos anos com galinhas. Algumas não são chamadas de orgânicas porque o alimento delas não é 100% orgânico, mas toda a criação é solta, nenhum franguinho lá nenhuma galinha tá confinada, os ovos deles são maravilhosos, enfim. Mas a gente tem controle com isso. Por quê? O frango caipira, o que ele tá comendo? Né? Alguns jogam assim, qualquer coisa para o bichinho comer, quando ele não invade, né? De repente vai lá na lata de lixo. Então tem que tomar muito cuidado com esse frango caipira, aquele lá que alguém tem num sítio. Agora, se você tem o seu sítio, aí você tem as suas galinhas que colocam os ovos e você, enfim, toma todo cuidado com elas na alimentação, tudo bem. Só que aí você morre de dó, né, de abater a bichinha, né, para comer. Então, vale mais a pena você comprar o seu frango orgânico. Existe sim, frango orgânico, tem empresas muito bacanas e pode confiar, se está escrito na embalagem, tá, tem certificação. Nós temos com uma indústria, graças a Deus, que quando se propõe a fazer, a gente pode acreditar nela, tá? E obrigada pela sua participação, tá? Adorei. Aí temos aqui a Verônica. A Verônica fez umas perguntas, gente, muito interessantes. E até surgiram outras dúvidas em função da pergunta dela, né? Só que a Verônica não me disse de onde você é. Me escreve depois contando. Bom dia, doutora. Gostaria que me esclarecesse uma dúvida, que é sobre deixar grãos de molho para eliminar os antinutrientes. Aquela água que deixei de molho, eu jogo fora ou posso utilizá-la? Essa água também está com os nutrientes dos grãos? Quando jogo fora, por exemplo, a do feijão, a água está pretinha. Tenho a preocupação de já deixá-los de molho em água filtrada. Obrigada desde já. Bom, primeira coisa, sim, colocar sempre água filtrada e esse molho, que como se chama, né, que na verdade é o remolho, você coloca na geladeira para ser feito, tá? Não deixa só em cima da pia. Tá? Dependendo da temperatura, é uma coisa complicada. Você tira fatores antinutricionais, deixa eu contar por quê. Olha que coisa mais lindinha como Deus fez. Sementes, também nós temos que fazer isso. Por quê? O grão, ele é uma semente, o feijão, né? A semente também é uma sementinha, né? Tá, o que acontece? Ela precisa esperar
o momento adequado, o bom momento, as condições favoráveis na natureza para poder germinar. E enquanto isso não acontece, ela está sujeita a ser mordida por um inseto, um fungo ir lá e começar a fazer um estrago nela. Então, esses fatores antinutricionais nada mais são, eles são antinutricionais para nós, mas são a defesa daquele grão e daquela semente que a partir do momento que você coloca na água, desaparece. Por quê? Os fatores antinutricionais não são mais necessários, porque a semente e o grão estão entendendo que choveu e eu estou prontinha para brotar. Então, quando você coloca, esse fator antinutricional é eliminado. Então, sempre deixe de molho grãos e também sementes, tá? Bom, sim, jogue a água fora. Não perde nutrientes jogando essa água fora. O que perde é, por exemplo, você vai cozinhar o grão de bico, você deixou de molho, jogou água fora. Vai fazer o grão de bico na panela de pressão com uma água nova. Só que aí você quer usar o grão de bico na salada e você não quer a água do grão de bico. Aquela água do grão de bico que foi cozido, infelizmente você está jogando todo o magnésio que estava no grão de bico fora. Por isso que uma das melhores formas de você consumir grão de bico é como na Espanha o pessoal consome. É como faz o nosso feijão, eles fazem com o grão de bico. Isso é muito bacana, tá? E aí tem umas perguntinhas extras que são para que é necessário deixar os alimentos de molho antes do cozimento? Tá aí a resposta. Quais são os alimentos do nosso dia a dia que necessitam ficar de molho? Então, todos os grãos, tá? E todas as sementes. É semente? Põe de molho, nem que seja um pouquinho, tá? Porque tem algumas que você não vai deixar tanto tempo assim de molho. A utilização da água do molho é prejudicial ou não? Então, a utilização não é para usar, porque já foi a função. Joga fora, põe uma água nova. Lembrando, sempre água filtrada e na geladeira, tá? Que é a condição mais interessante. Agora eu quero falar uma coisa também muito interessante. Todos os grãos, eles são ricos numa substância chamada lectina, que é um tipo de proteína. Essa lectina, para muita gente, não acontece nada. Mas para algumas pessoas, ela é passaporte, gatilho para doença articular. Então, o que se faz? Quando você cozinha muito bem cozido, tá? Esses grãos, essa lectina, ela é desnaturada e ela passa a não dar tanto efeito para as pessoas. Se bem que eu, particularmente, quando eu pego uns casos muito complicados, mesmo feijão cozido e bem cozido, eu tiro. Eu tiro todos os cereais e todas as leguminosas, porque tem umas famíliazinhas que são um pouco complicadas, tá? Então você tem aquela das solenáceas, que tem os alcaloides. Quem são? Tomate, pimentão, todas as pimentas, você tem também a berinjela e a batata, só a daquela família inglesa, tá? Batatinha bola, essas coisas todas. Batata doce não faz parte, batata yacon não faz parte, tá? Uma outra família que para algumas pessoas também é problema, aspargo, tá? O aspargo, então fica de olho, comeu, mas tem uma coisa muito interessante. No caso dos alcaloides, que é o caso das solenáceas, é um anel. E não é que o bandido entra no corpo e ele fica ali, assim, aglomeradinho num cantinho e ele só vai se expressar, vai cair, vamos dizer, na circulação e vai parar na sua articulação no momento que você estiver estressado, estressada. Então, o que acontece? Esse, por exemplo, é um problema para aquele sinal e aquele sintoma de comeu, sentiu, então não faz bem. Tem coisa que a gente come, não sente na hora, mas depois é aquilo sim que está fazendo mal para nós. Bom, essas foram as dicas e você vê uma dica bacana dessa, por quê? Porque a Verônica mandou um e-mail perguntando. Então é muito bacana quando você pode estar participando, você enriquece o programa Mais Saúde, tá bom? Fica aqui meu beijo e espero vocês no próximo programa.